Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para, junto, aprendermos da palavra de Deus. Juntos aprendermos da palavra do Senhor. E dizer para os irmãos que eu estou aqui na qualidade de aluno para aprender. Porque todo mundo que acha que não precisa de aprender, na verdade não sabe de nada. Essa é a realidade. E como disse Salomão, que quem acha que não... Eu penso assim, quem acha que não precisa de aprender já se estribou no seu próprio conhecimento. Se estriba no seu próprio conhecimento. Eu me recordo de uma palavra do saudoso pastor Antônio Gilberto, um grande teólogo, um mestre dos originais. Ele disse a seguinte palavra, que todo mestre que acha que não precisa de aprender se esvazia. Isso significa que todos nós precisamos de aprender. Não é? Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que todo mestre que acha que já é o tal, ele vai perder até o que aprendeu. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz assim: pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que o que convém saber, mas saiba segundo a medida da fé que é repartida dentre vós. O que é que Paulo está querendo nos ensinar com isso? Paulo, com estas palavras, já confronta alguém que acha que só ele é quem sabe e que ninguém mais sabe. Que acha que só ele é o dono da verdade e que ninguém mais sabe. Outra coisa interessante que Paulo nos ensina é termos um equilíbrio, a sermos equilibrados. E outro ponto importante é que Paulo nos está ajudando a termos a humildade de aprendermos uns com os outros. Humildade de aprender uns com os outros. Porque no seu contexto ele já vai dizer assim que nós somos um corpo composto por vários membros e que cada membro tem uma função diferente. Isso significa que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. A igreja é um corpo. E que cada um tem uma função diferente. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Eu achei interessante uma certa reflexão. Um pregador chega numa igreja e o pastor ficou alegre com a chegada dele. E o pastor disse para aquele pregador: olha, hoje você é o pregador do culto. E ele disse: pastor, mas eu vim para ouvir. E o pastor falou para ele disse para ele a seguinte resposta: o retorno está bom. O nosso retorno aqui é bom. O que aprendemos com isso? Que até falando nós aprendemos, não é? Então, isso é muito importante, porque quando estamos falando, também estamos aprendendo com nós mesmos. Então, estamos aqui para aprender junto da palavra de Deus. Que até errando nós aprendemos, Às vezes cometemos um erro e lutamos para não errar mais no mesmo ponto que erramos. Mas eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, para assim nós aprendermos junto da palavra do Senhor, agradecer pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e aqui estamos seguros, sustentados pela graça de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, dos vices que ali estão lhe ajudando, pastor William, pastor Antônio Bastos e os demais que lhe auxiliam. E assim, quero louvar a Deus também por a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus Nova Aliança do Combinado, de todo o ministério e de toda a igreja, que a graça e a bondade de Deus seja sobre a nossa vida. Aqui estamos para falar um pouquinho, meus queridos irmãos, da nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos falando da segunda aula, falar da nossa segunda aula, que tem por título Eleição e Predestinação. Um assunto muito importante. Eleição e predestinação. São assuntos importantes para a salvação. Eu achei interessante que um dos escritores
um grande escritor, Douglas Batista, um grande teólogo, em um dos seus livros, publicado pela CPAD, ele diz algo interessante. Ele diz assim: eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. O pastor William, em uma de suas palavras, ele falou um pouco sobre esse título, doutrina da salvação, que é o título da nossa lição. Isso aqui, no seu sentido teológico, se trata de soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia trata especificamente, ou fala especificamente, doutrina da salvação. Isso é muito importante, né? Então é nesse tema, ou nessa temática, que vamos estudar durante 3 meses, sobre soteriologia, doutrina da salvação. Então Deus continue abençoando o pastor William, né? Então, nós vamos aprender. Então, temos a eleição e predestinação, são termos importantes para a compreensão da doutrina da salvação, como disse Douglas Batista. Então, é muito importante, né? Isso faz parte, eleição e predestinação. Louvar a Deus pela vida do nosso comentarista, o professor Lorival, que comentou o 2º trimestre, e que Deus continue abençoando e dando graça e sabedoria para que continue comentando mais lições para o nosso aprendizado. Então vamos aqui tomar como base o texto áureo. E aos que predestinou, a esses também o chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso está em Romanos 8, versículo 30. A verdade prática, aqui comentada pelo nosso professor, está escrita assim: a eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo, a fim de que seja santos, inculpáveis diante dele. Então veja aqui que já na introdução, o nosso comentarista já botou aqui falando um pouco da definição o que é eleição. Eleição é uma escolha, né? Uma escolha de Deus. Como ele diz aqui, a eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Então é isso aí que vamos aprender nesta lição sobre eleição e predestinação. Infelizmente, existe divergência de opiniões sobre esse assunto, né? Existe divergência de opiniões. Um do teólogo pentecostal, como estamos lendo aqui, Severino Pedro, vamos ver aqui o que é que ele vai dizer, isso é muito importante. O teólogo pentecostal Severino Pedro da Silva avalia que eleição e predestinação seguem quase que paralelamente, e que alguns já chegaram até a sugerir que uma é a consequência da outra. O mais importante é o que ele vai dizer aqui, de qualquer modo, esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Esses vocábulos, como ele diz aqui, ligado entre si, elucida o plano divino para a salvação dos pecadores. Aqui ele já nos dá a entender que o plano da eleição e predestinação é um plano divino, com o objetivo de salvar os homens. Isso, quando eu falo os homens, eu já englobo toda a humanidade, porque Deus não morreu, podemos dizer assim, pelo grupo seleto de pessoas. Cristo não morreu pelo grupo seleto de pessoas, como diz a ideia calvinística. Então Deus não morreu para um grupo de pessoas, Jesus morreu para todos. Agora, aí cabe o homem agora decidir, porque quando falamos, por exemplo, isso está relacionado à presciência de Deus, porque Deus, na sua presciência, ele já sabia de todas as coisas, mas isso não podemos dizer, isso não invalida, ou podemos dizer, a presciência de Deus não interfere nas decisões e no livre-arbítrio do homem. Isso é muito importante nós entender, que a presciência de Deus ela não interfere, porque o que é presciência, por exemplo?
Uma rápida definição: presciência é o aspecto da onisciência relacionado a um fato de Deus conhecer todos os eventos futuros. Isso quer dizer, Deus conhece. As ações de um homem não são permitidas ou impedidas simplesmente porque são prevista ou conhecida de antemão por Deus. Olha que coisa interessante. Não é impedida, não é, por exemplo, dizer assim, permitida e nem impedida. Isso quer dizer, Deus conhece. Né? E isso quer dizer, porque Deus conhece e sabe de todas as coisas, porque isso fala da presciência de Deus, né? A eleição fala da presciência de Deus. O fato de Deus conhecer todas as coisas não quer dizer que Deus permite ou impede o homem de fazer alguma coisa. Né? Então, Deus sabe. Eu sempre digo que Deus avisa. O homem quer tomar uma decisão, Deus avisa, Deus fala a respeito da decisão a tomar, para que ele não venha tomar a decisão, mas é o que estamos vendo aqui, né? Assim, as ações de um homem não são permitidas ou impedidas, né, simplesmente porque são previstas ou conhecidas de antemão por Deus. Não. O homem decide. Eu sempre digo que Deus nos fez com o poder de tomar decisões e com o poder de fazermos escolha. Um casamento, por exemplo, quem é que faz a escolha? Olha só, isso é muito interessante. Deus deixou para o homem escolher. O homem decide fazer alguma coisa, por exemplo, Deus avisa. Deus avisou Israel em vários pontos da Bíblia sobre algumas decisões que eles tomaram e eles não obedeceram. Né? Decidiram fazer e caíram em escassez espiritual, em situações difíceis. Por quê? Porque não obedeceram, né, aquilo que Deus avisou para eles. Então eles decidiram a fazer isso. Isso fala especificamente da presciência de Deus. Não é? Deus, ele avisa. E Deus, pela sua presciência, quer dizer, ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, mas não interfere na sua decisão. Amém? Então aí está a base do nosso estudo, podemos dizer, que Deus, ele conhece tudo. Né? Nos elegeu por meio de Cristo, mas ele nos elegeu por meio de conhecermos e sabe de todas as coisas e sabe qual é a decisão que eu e você ia tomar. Então é muito importante saber disso aqui. E eu achei interessante aqui, porque a declaração de fé das Assembleias de Deus nos dá um entendimento acerca da eleição, por exemplo. Diz aqui, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Eu não vou ler para não tomar tempo. Então, isso está em Efésios, o professor pode ler em sala de aula. Segundo a sua, quer dizer, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, 2 Tessalonicenses 2 e 13. Então, Deus nos elegeu desde a fundação do mundo segundo a sua presciência. E nós já falamos um pouco aqui sobre a presciência de Deus. Não é que a presciência de Deus é o aspecto da onisciência, o aspecto da onisciência relacionado com o fato de Deus conhecer todo o futuro, conhecer todas as coisas. É isso. Então Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é onipotente, Deus é o todo-poderoso, melhor dizendo. Ele tem todo o poder está na mão dele. Então, é isso que nós podemos aprender. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Interessante que Deus estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, pois essa é a sua vontade. 1 Timóteo 2, versículo 3 ao 4. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, em Gênesis 12, 2, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo
formado por judeus e gentios. Efésios 2, versículo 4, 1 Coríntios 12, 13. Então, Deus, ele criou, né, assim como Deus não elegeu uma nação já existente, como a declaração de fé da Assembleia de Deus diz aqui, não um povo já existente, né, mas preferiu, por meio de Abraão, né, levantar uma nova nação, que Deus, ele como se diz assim, ele escolhe Israel para um propósito, né? Propósito esse dele ser um modelo, né? Um modelo, uma nação santa, né? E um povo exclusivo de Deus, para, como se diz, atrair aqueles que estavam à sua volta, podemos dizer assim, um povo missionário da sua época, para a salvação dos demais. Esse é o plano de Deus. Deus tem um plano específico para o seu povo. Então a eleição aqui, podemos dizer que tem um plano específico. O Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo, formado por judeus e gentios. Isso está em Efésios 2 e 4, 1 Coríntios 12, versículo número 13. Então aqui nós vamos aprendendo. Então vamos ter uma rápida definição, por exemplo, o que é eleição. O professor botou aqui na introdução, por exemplo, o que é eleição, né? Eleição é uma das palavras mais comuns na Bíblia, mas tem sido frequentemente mal interpretada. Tá vendo? Tem sido frequentemente mal interpretada, de modo que os crentes tendem a evitá-la. Por quê? Por mal interpretação. Mas veja só, a eleição não significa que Deus escolhe. Perdão. A eleição não significa que Deus escolha alguma para serem salvos ou outros para serem perdidos. A eleição não significa que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para serem perdidos, né? Negativo, mas vamos lá. Outros para serem perdidos, sem qualquer participação das pessoas nessa escolha. Examinemos o significado verdadeiro da eleição. Então, o que é eleição, por exemplo? Trazer uma definição. O que é eleição? A palavra eleição significa escolha. É o que o nosso comentarista botou ali na verdade prática. Então, significa escolha. Esta palavra foi usada no Antigo Testamento para descrever a escolha que Deus fez de alguns indivíduos, de algumas famílias e da nação de Israel para privilégios especiais ou propósito divino. Então, privilégios especiais e propósito divino. Então, a eleição é uma escolha de Deus, né, como dizendo aqui, esta palavra foi usada no Antigo Testamento para a escolha de algumas pessoas, família, falando especificamente de Israel. Para quê? Para um propósito divino. Deus escolheu, como eu já falei, para um propósito, para que eles fossem a nação modelo, para que atraísse as pessoas, né? Para que identificasse Deus através deles e as pessoas viessem até Deus por meio deles. Assim, é empregada primeiramente para descrever a escolha de Deus, a escolha que Deus fez, melhor dizendo, de Cristo para a tarefa de consumar a salvação e também a sua escolha para a salvação dos que estão em Cristo. Então, a escolha de Deus, escolhe de Cristo para consumar a tarefa da salvação. Cristo, é por isso que a Bíblia diz que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo. Ainda antes que alguma coisa existisse, Deus já havia projetado tudo. Então, Cristo foi escolhido para a remissão dos pecados. Deus, pela sua presciência, sabia que o homem ia pecar, que o homem ia se corromper, que o homem ia sair da presença dele. Então, Cristo já foi escolhido, né, pela sua presciência para morrer por nós. Eu sempre digo que Deus, antes de começar qualquer obra, primeiro ele vê o fim dela. Então, veja aqui, nos que diz respeito à salvação, eleição é a escolha feita por Deus de homens
para salvação e privilégio, baseada na escolha que, inicialmente, eles fizerem de Deus. Coisa interessante, irmão. Tanto a eleição quanto a predestinação, ela está baseada nas nossas escolhas. E porque deu para entender? Veja aqui, eleição é a escolha feita por Deus de homens para salvação e privilégio. A eleição é a escolha de Deus, a escolha de Deus, né? Feita por Deus, melhor dizendo. A eleição é a escolha feita por Deus de homens para salvação e privilégios. Baseada em quê? Veja só, baseada na escolha que inicialmente eles fizerem de Deus. Baseada nas escolhas que o homem fizer. Né? Então o homem escolhe servir a Deus e aí Deus assim o elege. Então está baseado nas escolhas feitas. Então isso é muito importante. Notemos que, agora veja só, aqui em Efésios, o versículo 4, que eu não leio, depois o irmão pode ler Efésios 1 e o versículo 4. Porque está escrito assim, eu vou ler aqui. Assim como nós escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então Deus nos escolheu para sermos santos, né, desde a fundação do mundo. Então Deus nos escolheu com um propósito. Propósito esse de preencher os requisitos que Deus estabeleceu. Que se um homem não preencher esses requisitos que é estabelecido pela palavra de Deus, ele não tem como ser eleito. Né? Ele não tem como ser eleito. Então é muito importante isso aqui. Eleição é a escolha do homem. Então, o cristianismo não está associado ao fatalismo. Isso é muito interessante. O cristianismo não está baseado ao fatalismo. É baseado no Deus soberano que deu a todos os homens livre-arbítrio. Não é um fatalismo. Está baseado no Deus soberano que deu a todos os homens livre-arbítrio para fazer escolha. Olha só, o fato de Deus saber de antemão o conteúdo de todas as decisões dos homens não significa que ele imponha a tomada deles, que ele imponha a tomada delas, melhor dizendo. Deus não força ninguém fazer, Deus não força ninguém fazer uma decisão pró ou contra o reino dos céus. Isso é muito interessante. Então, aqui podemos entender que Deus não predestinou ninguém para a salvação, nem para a condenação. Então, o fato de Deus ter conhecimento de todas as coisas, como eu já disse, não leva o homem, ou Deus não força o homem a decidir fazer alguma coisa em prol ou contrário à obra dele. Então, o homem tem livre-arbítrio para escolher ambos o que queres. Então, isso é muito interessante. Por isso que eu falei, há algumas divergências sobre isso aqui. Também falando de predestinação. A eleição e a escolha do homem. Então, é o que podemos entender. Além disto, a Bíblia ensina que a eleição tem origem na fidelidade do homem. Olha só, tem origem na fidelidade do homem em permanecer em Cristo. É, portanto, um privilégio que pode ser perdido. Pedro admoestou os irmãos a tornarem sua eleição mais segura, a fim de não caírem. Então, além disto, a Bíblia ensina que a eleição tem origem na fidelidade humana. A eleição tem origem de quê? Nós vamos ser verdadeiramente eleitos quando chegamos no fim. É aqueles que perseveraram até o fim. Por quê? Porque o sentido de sermos eleitos aqui não nos leva à garantia, como diz os calvinistas, que já estamos salvos, uma vez salvo, para sempre salvo. Negativo. Ele diz aqui, tem possibilidade de perder a salvação. Tem possibilidade de cair. Então o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer assim, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então Pedro vai dizer assim que tomemos cuidado,
Pedro admoestou os irmãos a tornarem suas eleições seguras, a fim de não caírem. Então o segredo aqui, né, como eu falei para os irmãos, a eleição está baseada, a Bíblia ensina que a eleição tem origem na nossa fidelidade com Deus. Então não venha com essa que, não, uma vez salvo, para sempre salvo. Não existe isso. Né? Então, para sempre salvo, a doutrina da eleição aqui está baseada na nossa fidelidade com Deus. Permanecermos firmes, né? Permanecermos a cada dia na presença de Deus e não deixar que o pecado nos tire da presença dele, porque senão perdemos essa eleição, não vamos ser eleitos. Né? Então é muito importante isso aqui. Glória seja dado o nome de Jesus Cristo. Eleitos em Cristo. Tinha muitas outras coisas aqui para falar, mas nós vamos resumir. Né? E aqui falando um pouco sobre a predestinação. Né? Falando um pouco sobre a predestinação. Então, há divergência de pensamento de algumas pessoas. Né? Por exemplo, o teólogo Severino Pedro, ele destaca aqui algumas pessoas que eles vão por outra linha de pensamento. Por exemplo, os pelagianos, os semi-pelagianos, os arminianismo, os arminianos, é isso, arminianos, os arminianistas, melhor dizendo, e os calvinistas. Né? É bom entender isso aqui. Os pelagianos, por exemplo, eles são adeptos de Pelágio. Né? São adeptos de Pelágio. Quem era Pelágio? Pelágio surgiu no ano 400 depois de Cristo, era um monge britânico que ele ensinava que a doutrina, por exemplo, que ele ensinava que o pecado original se restringiu apenas a Adão e que os homens não possuíam esse pecado original. E o que é o pecado original, por exemplo? O pecado original é a natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão. E ele ensinava que nós não tínhamos essa natureza pecaminosa, os seus adeptos. Né? E eu acho interessante porque o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele refuta essa doutrina. Né? A Bíblia é muito importante. Vamos pela Bíblia. Né? João, aqui no capítulo 1, na primeira epístola, versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então veja que João está querendo nos dizer que se dissermos que não temos essa natureza pecaminosa, já enganamos a nós mesmos. Ele está falando especificamente aqui do pecado original, o pecado de Adão, né? Aquele originalizado por Adão lá no Jardim do Éden. Então ele diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Agora olha o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Olha a diferença aqui agora. Ele está falando agora do pecado praticado. Totalmente diferente do pecado original, a natureza. Não é? A natureza pecaminosa nos empurra para praticar o pecado. É por isso que temos que apegar a Deus, estar com Deus, a cada dia lutarmos para fazermos a vontade de Deus, pedindo a graça, a misericórdia dele. Né? Porque nós temos uma naturezinha pecaminosa ruim. Então, observe que Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Versículo 17, ele diz assim: porque o espírito cobiça contra a carne contra o espírito, e elas se opõem um ao outro para que não faça ambos o que queres. Então, isso aí. Então, só para nós ter uma ideia. Então, aqui já observamos que no versículo 8 diz assim, que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, Pelágio já vivia enganado, né? Infelizmente já vivia enganado. E tinha os semis-pelagianos. O semis-pelagiano era aquele que discordava de Pelágio parcialmente. Né? Que ele já acreditava que, podemos dizer, acreditava que o homem continha essa natureza pecaminosa, mas que o homem
era o verdadeiro agente da salvação. Então já ia também na contramão, né? Existia vamos dizer aqui, os arminianos, que ensina que Deus que inicia o processo da salvação e que o homem responde a Deus. É nessa linha que nós estamos aprendendo sobre a eleição e a predestinação, né? Que Deus é quem faz todo o papel e a gente apenas o responde. Quer dizer, essa é a linha mais correta, embasada na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas existiam os calvinistas, né? Os calvinistas são aqueles que dizem assim, que Deus morreu para um grupo seleto de pessoas, que Deus destinou uns para o céu e outros para o inferno. Mas diante do que nós aprendemos aqui sobre a presciência de Deus, sobre a eleição, já deu para nós entender que já refuta totalmente os ensinamentos de Calvino, né? Então nós vamos aqui. Definição da predestinação. Veja aqui, antes de estudarmos o que a predestinação voltar aqui, antes de estudarmos o que a predestinação entendamos em primeiro lugar o que ela não é. Isso é muito importante. Antes mesmo de estudar o que a predestinação é importante entender o que ela não é. Certamente não é uma manipulação da faculdade da escolha do homem, que o rebaixaria até o nível de um fantoche, sem poder de escolha ou de escolher e sem vontade própria. Isso é muito interessante. Então, veja aqui que antes mesmo de nós estudar o que é a predestinação, é importante saber o que ela não é. Onde leva um homem um nível tão baixo de fantoche que lhe tira todo o direito de fazer escolha. E Deus não é dessa forma. Eu sempre digo, irmão, que Deus não quer que ninguém faça nada obrigado para Ele, né? É por isso que nós falamos que a predestinação está relacionada nas nossas escolhas. Então, Deus não obriga o homem a fazer nada. Deus abriu a porta, disse, a porta da salvação está aberta, né? Como se diz assim, nos elegeu e nos predestinou ainda antes da fundação do mundo. A porta está aberta, agora a escolha é de vocês. A escolha é de vocês. A predestinação nunca predestina as escolhas do homem. Olha que coisa interessante. A predestinação nunca predestina as escolhas do homem. Sim, predestina a escolha de Deus do que concerne ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas do homem. Olha, aqui agora nós temos uma definição que ela não predestina, vou voltar aqui, né? A predestinação nunca predestina as escolhas do homem, pelo contrário, mas sim predestina a escolha de Deus no que concerne o seu relacionamento com as inclinações, necessidade e escolhas do homem. Então, vai predestinar o que aqui? A escolha de Deus no que? No que concerne as nossas decisões. Como se diz assim, se o homem decidir servir a Deus com fidelidade, ele vai ser predestinado ao céu, ser salvo, não é? Ganhar a vida eterna, porque a escolha dele foi uma escolha de andar em santidade com Deus. Enquanto alguém não aceita e não quer, por exemplo, mesmo o evangelho sendo pregado, anunciado, dizendo que só Cristo é quem salva e ele rejeita Cristo, ele vai forçar, por exemplo, a Cristo predestinar ele a um lugar de tormenta. Enquanto os salvos vão ser predestinados a um lugar de bênção, de bem-aventuranças, de salvação. É muito importante entender isso aqui, não é? Sabendo todas as possibilidades futuras, bem como o coração dos homens, Deus faz um plano dos seus atos. Atos estes que resultarão em meio à glória para Ele. Em meio à glória para Ele. Que resultarão na salvação do maior número de
pecadores, que desenvolverão mais perfeita e obediência dos seus seguidores. Né? Deus, sabendo de todas as coisas, né? Deus, como sabia do que o homem ia, como se diz, desnortear dos caminhos dele, Deus já preparou o meio, podemos dizer assim, para que o homem pudesse ser salvo. Aí está relacionado à predestinação. Deus já nos preparou o meio para que o homem pudesse ser salvo. Por meio de Cristo Jesus. Predestinou seu Filho, elegeu seu Filho para morrer na cruz por todos nós, por toda a humanidade. Né? Se fosse assim como diz os calvinistas, que Deus morreu, toda a humanidade era para ser salvo, porque o que aprendemos aqui é que Cristo morreu por todos. Agora cabe cada um escolher o que quer. Né? Senão todo mundo seria salvo, seria predestinado à salvação. Mas não é assim. Né? Então Romanos 8, 28, como os irmãos leu, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Tudo que Deus fez foi para o bem da humanidade. Tudo que Deus fez foi pensando no homem, pensando em mim e você. Então, Deus pensando no homem. Né? Então, predestinação e fatalismo, nós poderíamos entrar nesse assunto, né? Mas nós não vamos mais além, porque o tempo é resumido. Então, aqui é muito maravilhoso o assunto, que os irmãos, isso aqui é apenas para dar uma ajuda ao professor, né, sobre esse assunto. E que Deus continue abençoando a cada um, que Deus continue lhe dando graça, lhe dando força. Então aqui nós estamos, a lição, né, a nossa segunda aula, que é domingo, onde o objetivo geral é ensinar que Deus, através de sua presciência, soube quais pessoas creria e que quais pessoas creria e quem em Cristo seria predestinados à salvação. Quais pessoas seria, é o que nós vemos aqui nos objetivos geral, ensinar que Deus, através de sua presciência, nós falamos sobre isso, soube quem, ou quais, melhor dizendo, pessoas creria e que em Cristo seria predestinadas à salvação. Então, olha só, esse objetivo geral aqui já nos dá a entender algo muito interessante, porque ele saberia quais pessoas creriam nele e quais, né, as pessoas que a creem em Cristo para ser destinada à salvação. Os objetivos específicos está aqui, entender a diferença entre eleição e predestinação. Esclarecer que a eleição ocorre antes da fundação do mundo. Nós falamos um pouco sobre isso. Mostrar que a predestinação bíblica retrata a bênção concernente aos eleitos. Né? Nos elegeu e predestinou. Então Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Sabia quem ia crer em Cristo. Né? Sabia. Então, depois nos predestinou à salvação. E o comentarista botou aqui que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Que coisa gloriosa, né, meus irmãos? Maravilhosa. Que Deus continue abençoando, ficar todos na paz, né? Que o Espírito Santo possa, assim, abrir o entendimento de cada um.